Olá, amigos do canal, bem-vindos! Mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, vamos lá, nosso Day News dia 10 de setembro, aí para vocês, as notícias saíram ontem dos fundos imobiliários e dos fiagros, para a gente ficar de olho e ir acompanhando o que está acontecendo aqui no canal Dicionário do Investidor, que por enquanto é o canal que mais tem informações sobre fundos imobiliários do YouTube para vocês. Vamos começar aqui com o roteiro do dia. Vamos ter hoje as altas e baixas do dia, os proventos. Teve fundo imobiliário que anunciou proventos ontem, né? Ontem foi o sexto dia útil dos proventos. Fatos relevantes, tem fato relevante lá, inacreditável. Vamos ver. Relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos, a responsabilidade de escolha dos ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia, o IFIX voltou a subir, subiu aí 0,19%, voltando a 2.980 pontos, tinha caído aí 2 dias seguidos, hoje, para nossa alegria, voltou a subir aí, quem sabe, já não fechou a semana nos 3.000 pontos, mas quem sabe semana que vem, sim, porque está muito próximo, falta 20 pontinhos aí, se ele subir aí 0,5 aí por dia, na semana que vem, vai chegar aos 3.000 pontos. Vamos esperar para ver se isso acontece. Entre os fundos imobiliários negociados na Bolsa, as maiores altas e maiores baixas, a primeira maior alta aqui, 10%, o RNDP 11. É um fundo imobiliário de papéis do Banco do Brasil, tem baixíssima liquidez. O ULG 11, que tinha caído, subiu 3,78%, talvez seja o pessoal com a expectativa que tenha rendimento esse mês, já adianta vocês que eu acho que não tem. O EQIR 11, subindo 3,26%, o EQIR vai fazer um desdobramento, pelo menos chamou uma assembleia para votar se vai desdobrar em 1 para 10. O FATN 11 subindo 3,25%, o Almirante, a Torre Almirante, aí, o Almir 11 subindo 2,84%, faz muito tempo que eu não ouço falar dele, tem muito tempo que ele não paga provento também, é uma laje corporativa lá no Rio de Janeiro. XPPR 11 subindo 2,48%. Nas maiores baixas, o primeiro um erro aqui do site, porque eu tiro isso lá do Status Invest, o VGIR 11 houve desdobramento, ele não caiu 90%. Houve desdobramento de ontem para hoje, ele na verdade até subiu o preço, que ele estava R$ 100,50, que se desdobrasse isso ficava 10,05, então ele subiu 3 centavos de ontem para hoje por cota na base 10, ou 30 centavos na base 100. Mas então ele foi alta. Agora a maior queda foi o ERPA 11, caindo 13%, estava ontem nas maiores altas, o XPHT 12 também estava nas maiores altas ontem, caiu 6,48%, MGLG 11, a galera não gostou do provento, caiu 5,11%, chegou a cair 10% durante o pregão. O ROSE 11 caiu 4,23% e RBRF 11 caindo 3,73%. Entre os fundos que participam do IFIX, a maior alta foi XPPR 11, seguido pelo Vino 11, voltando a R$ 50,00, o Vino 11, VILG 11 subindo 1,93% de logística, XPML 11 subindo 1,91%, o BRCO subindo 1,77%, também de logística. Já o caso do RBRP subiu 1,19%. Nas maiores baixas está aqui o VGIR 11, como eu já expliquei anteriormente, depois vem o RBFF 11, o NCHB 11, que ontem foi anúncio de proventos, hoje foi DataX, então caiu 2,49%, mas está descontado também o provento aí. A mesma coisa para o REC-R, caiu 2,20%, mas também está descontado o provento aí. A mesma coisa para o HCTR 11, está descontado o provento aí. O RECT 11 também está descontado o provento aí, nessas quedas aí, desses 4 últimos. Entre os fiagros, VCRA 11 subiu 3,40%, as outras altas nenhuma muito significativa, mas me chama a atenção, XPCA mesmo aproximando a database da sua emissão, o preço continua subindo.
Já do lado das quedas, FGAA11 caiu 1,64% e o GCRA caiu 0,74%. As outras são pequenas quedas mesmo que tiveram aí. Fonte dos dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Vamos só ter os anúncios dos proventos de ontem. Ontem foi anunciado RVBI 11, informou 75 centavos, dando um dividend yield de 0,92%. Muito curioso, né? Se vocês olharem aqui, dificilmente, há 3, 4 meses atrás, o FOF seria o fundo que mais pagaria provento numa lista. Então, na lista do sexto dia útil, RVBI 11, que é um FOF, é o que mais pagou provento, e o segundo que mais pagou provento também é o FOF, CPFF 11, 0,84%. Então, você vê aí que antes eram os fundos de papel, agora é os FOFs. Daqui uns dias, quem sabe, quem vai pagar os maiores proventos vão ser os tijolos. E isso chama-se ciclo do mercado. Cada vez um vai estar pagando melhor. Por isso que é bom ter uma carteira diversificada com um pouco de cada tipo de ativo. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. Começar aqui com a LZR11, que a novela finalmente parece que acabou. E é a novela da venda do imóvel, tá? Em complemento ao fato relevante de 14 de abril, de 13 de julho, de 25 de agosto, o fundo assinou nessa data o instrumento particular de compromisso irretratável e irrevogável de venda e compra de bem e outras avenças, alienando o imóvel localizado na Avenida Nações Unidas, 18.0101, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Locado para Clareante Brasil Limitada, com a área de terreno aproximadamente de 32 mil metros quadrados, área construída de 29 mil metros quadrados, para uma sociedade de propósito específico, indicada pela KSMI Realty, pelo valor de 203 milhões, sendo 85 milhões pagos no presente data e o restante mediante a quitação e assunção pela compradora da securitização, que deverá ocorrer em 10 de outubro de 2022, concomitante com a transferência definitiva da propriedade. Então, ele vai receber 87 milhões agora, o restante depois. Assim, ele vai pegar esse financeiro, quitaram a dívida, depois que ele vai receber o restante. Complementando aqui, a administradora, em conjunto com a gestora, estimam que os impactos financeiros para o fundo serão: o impacto pela venda, o lucro será definido em breve, conforme a apuração de custos finais relacionados à conclusão dessa alienação, e a divulgação ocorrerá tão logo isso aconteça. Então, todo mundo falava de lucro de R$5, lucro de R$5, eles estão falando, calma aí, nós vamos calcular, depois a gente diz quanto é o lucro. E o impacto do não recebimento do aluguel representa aproximadamente 12 centavos por cota no mês. Então, vai cair o rendimento recorrente em 12 centavos. Já após o efeito da securitização, sendo que o montante não distribuível recebido pela venda do imóvel será investido em termos nos termos do regulamento, de maneira que os rendimentos da oferida aplicação contribuem temporariamente na mesma proporção dos rendimentos provenientes do contrato de locação. Pessoal, eles vão pegar esse financeiro e vão botar no CDI, e botando no CDI vai render mais, e é capaz que os 12 centavos a menos vai até lucrar um pouco mais com isso, que serão devidos ao fundo até a data da transferência definitiva da propriedade do imóvel. Então, ele vai quitar os CRIs que ele tem de alavancagem. Depois de quitar os CRIs dessa alavancagem, vai assinar a escritura, assinou a escritura, recebe o restante, e assim vai. Mas vocês viram aí que é só lá em outubro, né? Então, provavelmente, aquela emissão, a liberação de cotas, vai ocorrer só depois de outubro, depois que anunciar os proventos de outubro. Por fim, em linha com o anunciado nos relatórios gerenciais de julho e julho, o fundo pretende distribuir o lucro caixa resultante desta transação conforme estabelecido na legislação vigente para os investidores detentores de cotas antes da conversão dos recibos decorrentes da quinta emissão de cotas em andamento, cuja database será
a de deliberação de rendimentos imediatamente posterior ao presente fato relevante. Pessoal, então o que vai acontecer? Isso que eu estou falando. Vão segurar as cotas da emissão para ser liberada só depois que tivesse dinheiro e esse dinheiro for distribuído às cotas antigas. As cotas novas não vão ter direito a esse lucro dessa venda. Agora, novidade no mercado, para quem não acreditava, XPCM11. Não consegui dar um Ctrl+C no negócio, printei, obrigado pelo amigo que me deu essa dica, printei e coloquei aqui, ó. Vem por meio desta comunicar ao mercado que o fundo celebrou o contrato de locação não residencial. XPCM alugou! Relativo aos conjuntos 105, 205, 305, 405, 505 e 605. Correspondentes ao 12º pavimento e 13º mezanino giral do edifício Corporate Macaé, localizado em Macaé, Rio de Janeiro, com a área BOMA correspondente a 3.000 metros quadrados. Já estava isso no relatório gerencial do mês passado, que tinha 3.000 metros quadrados quase alugados. O prazo é de 60 meses a partir do dia 1º/9, com referência à locação, a vacância física passará de 100% para apenas 85%. Vacância física de 85% ainda. Para complementar, ainda teve isso aqui, que para quem não lê direito vai entender errado. A receita acumulada bruta do contrato, considerando a soma dos recebidos relativa aos 24 meses. Então, somando os 24 primeiros meses do contrato, a receita vai ser de 23 centavos. Então, se você somar 24 meses, vai dar 23 centavos. Então, a receita não é nem 1 centavo por mês, essa locação. Quando eu falei para vocês que o aluguel da Petrobras era muito alto, se isso é 1 centavo por mês e foi 15%, se eles alugarem o resto, o aluguel pelo mesmo preço aí, o aluguel do XPCM completo, 100% locado, não vai dar 10 centavos. Aí tem ainda aqui as economias nesse período de 24 meses do fundo, com condomínio e outras despesas, vão ser de 2 centavos. Então, vai aumentar 25 centavos em 24 meses. Então, é 1 centavo por mês aí que ele vai ter. Os cálculos foram realizados considerando a quantidade atual de cotas do fundo em circulação e não consideram as receitas oriundas da multa da Petrobras. É lógico, a multa da Petrobras ainda continua em paralelo. Então, quando tiver 100% locado, não vai ter uma renda nem perto da renda que era quando era 100% locado da Petrobras. E eu achava que ia dar só uns 20 centavos quando tivesse 100% locado. Agora, com essa locação aí que 15% significa 1 centavo, 100% vai significar no máximo 9 centavos. Sendo otimista, 10 centavos. Vamos dizer que a área térreo é mais valorizada, vai dar aí no máximo 10, 12 centavos. Seria a alocação e aqui eles nem falam nada sobre carência, não falam nada sobre descontos, apenas falam que já começou a partir do dia 1º de setembro. E BFF 11, dado a baixa aderência dos investidores a informar o seu custo médio unitário de aquisição através do portal do investidor, a administradora prorrogará o prazo para os investidores declarar o custo médio até dia 14/9. Pessoal, você tem IBFF 11, não vendeu antes de parar de negociar as cotas. Eu teria vendido antes, se eu tivesse. Não ia esperar a amortização, porque não sei se ia valer tanto a pena, porque houve uma valorização, né? Mas você tem que informar o seu custo médio para o administrador. Vamos dizer, seu custo médio foi 60 centavos. Você vai pegar os 55 da amortização parcial que você já recebeu, subtrai então, dos R$60, então sobrou 5, então seu preço médio é 5. E você informa para eles lá qual é o seu preço médio. Aí, até dia 14/9. Ah, mas eu já informei aqui, que informei errado. Aí você vai mandar um e-mail para eles lá. No fato relevante, tem o e-mail, eu não copiei aqui.
você manda lá o e-mail e qual é? Estou corrigindo, meus dados são esses, corrige aí o meu preço médio. Então, se você é cotista do IBFF, até dia 14/9 é o seu prazo para informar lá. Se você não informar, o que acontece? Eles vão pegar o menor preço que o IBFF teve desde quando ele foi negociado e vão dizer que esse é seu preço médio e vão calcular o lucro que você teve em cima desse preço. Aí você vai pagar mais imposto de renda. Então, informe o seu preço médio lá no portal do investidor do BTG. PQAG11 vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que foi celebrado no dia 6 de setembro o aditamento do contrato de locação atípico firmado entre o fundo e a Natura Cosméticos. Inclusive, é o único imóvel que eles têm e o único inquilino, por meio do qual foi acordada a extensão do prazo original de vigência de locação das edificações denominadas Centro de Distribuição e Sede Administrativa, de forma que encerra o encerramento do período da locação, qual era 15/2, agora passa a ser 30/9 de 32. Aumentou aí quase 3 anos o prazo. As demais cláusulas do contrato atípico permanecem inalteradas. Acho meio estranho o fato de prorrogar sem dar nada para o inquilino, mas foi isso que aconteceu. Prorrogou o prazo aí e não teve nenhuma alteração nas cláusulas. O prazo de locação do edifício anexo, regrado por contrato específico, permanece inalterado e encerra 15 de fevereiro de 2027. São 3 contratos do mesmo imóvel, mas cada imóvel tem o seu contrato atípico e cada um com o seu prazo. RBCO11 informa aos cotistas e o mercado em geral, conforme decidido da Assembleia Geral Extraordinária, realizada lá no dia 26 de agosto, e em 16 de setembro haverá a substituição da atual administradora pela nova administradora. E o serviço de escrituração também. A partir de 16 de setembro, portanto, qualquer comunicação relacionada ao serviço de escrituração de cotas deverá ser direcionada aos contatos indicados abaixo. escrituracão@redinvest.com.br, o telefone que está aí e o endereço que está aí. Pessoal, o que está acontecendo? Houve a troca do gestor e do administrador. Agora, o RBCO, a partir de 16, é por conta da Red. Muito bom, né? Pelo menos eu gostei. Eu sou cotista, eu gostei dessa mudança. SNFF11 informou o final do período de preferência e o início do período de sobras. A gente já sabia, o preço de mercado mais baixo do que o preço da emissão. Era natural ter muitas sobras, mas sobrou muita coisa. O fator de proporção foi 63,8. Então, se você subscreveu uma cota, você pode subscrever agora 63, mas está acima do valor patrimonial. Se subscrever, não recebe o provento agora da database do dia 15, então realmente acredito que vai ter uma baixa adesão entre os cotistas, mas entre investidores profissionais que entram com muito financeiro, talvez o SNFF11 consiga captar um bom financeiro nessa emissão, e não seria ruim para o fundo, porque ele ia estar com o financeiro num momento que tem muito fundo barato ainda. Relatórios gerenciais, vamos agora, teve muito fato relevante, né? Então vamos aos relatórios gerenciais, tentar ser mais rápido aqui, mas dando a informação com muita clareza para vocês. O HGCR11, no dia 15 de setembro, será pago aos cotistas em 31 de agosto o valor de R$ 1,20 por cota, um bom dividend yield aí. Durante o mês, a cota na Bolsa ajustada por rendimento representou a variação de 1,8%. A variação dos últimos 12 meses foi de 3,1%, um bom rendimento nos últimos 12 meses. Já a cota patrimonial ajustada ao rendimento, a variação de 1,4% no mês, impactada positivamente, principalmente pelo movimento de fechamento da curva de juros real ao longo do mês e pelo carrego da posição alocada em CDI. E em 12 meses, a variação foi de 12,7%. No mês de agosto, houve continuidade no crescimento do volume de negociações do fundo em bolsa, atingindo 79,3 milhões. Nossa, está muito boa mesmo, apresentando volume médio de negociação de 3,4 milhões ao dia. Ainda ao final do mês,
o número de investidores aumentou para 68 mil cotistas, aí, muitos cotistas aí no HGCR11 crescendo, principalmente porque ele tem uma carteira bem mista, híbrida, entre PCA e CDI, e conseguindo manter um bom provento. HGLG11, o fundo apurou uma receita total de R$1 por cota, o que levou um resultado de 20 milhões. O resultado do fundo foi impactado, não foi impactado no mês pelo pagamento do aluguel trimestral da Volkswagen, que representa 15 centavos. Então, não foi impactado por isso, porque recebeu no mês passado, uma vez que os vencimentos de tal contrato ocorreram nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. A distribuição manteve o patamar recorrente de R$1,10. No mês de agosto, significa uma distribuição de 97% do resultado auferido entre julho e agosto. Então, eles estão guardando a graninha aí a 3%, e mesmo distribuindo agora, foi 89 centavos por cota, o resultado, distribuíram 1,10, e sempre é assim, eles recebem da Volks, aí tem um resultado de 1,20 e tanto, distribui só 1,10, e depois tem 89 e vai complementando por 2 meses, depois recebe de novo da Volks, e assim vai o ciclo. Só que teve aí uma venda, né? Eles receberam um dinheirinho aí, vai ter um não recorrente mais para frente. Foi no DI News de ontem que eu falei dessa venda. HGRS 11, o fundo apurou uma receita total proveniente da operação JML 747.202 mil, 14 centavos por cota, e resultou no regime de caixa de 7,3 mil negativos. O resultado deste mês foi pontualmente impactado por uma maior receita financeira dos recursos em caixas e menor despesas com CRI. Espera-se que o resultado do fundo permaneça negativo até o início de 2023. Para quem não sabe, esse aqui é o fundo imobiliário residencial, tá certo? Da Credit Suisse. E ele está ainda no período de maturação dos ativos até assistir um certo nível. A geração de receita do fundo acompanha o nível de maturação dos empreendimentos, sendo que o JML 747 iniciou suas atividades em janeiro de 2022 e ainda em período de crescimento de ocupação. E o Faria Lima está em obras com uma previsão de início de operação no final de 2022. Sem renda ainda, né? O HGRU11, nesse mês, o fundo apurou uma receita de 17,3 milhões, 94 por cota, e que gerou um resultado de 79 centavos por cota. Foi distribuído 82 centavos por cota. Ele teve o lucro, os impactos que ele teve, que impactou desconto retroativo concedido ao inquilino do imóvel Estácio Salvador, desconto que, nesse caso, não tivesse acontecido, levaria o resultado para o fundo para 82 centavos, então caiu um pouquinho o rendimento por causa desse desconto, então logo acaba esse desconto. O lucro da venda do KNCR11, que foi 4 centavos por cota, o lucro da parcela do preço da venda das lojas pernambucanas Fernando Beltrão, e o lucro da parcela e o lucro do preço da venda da loja pernambucana de Caçador, e também, em conjunto com a Francisco Beltrão, soma 0,1 milhões de lucro, que equivale a 1 centavo por cota. Então, a distribuição se manteve no patamar de 82 centavos, mesmo tendo aquele desconto. Isso significa que a distribuição de 87% do resultado auferido entre julho e agosto. 87%. A HGRU está guardando um pouquinho lá para o final do semestre. HGRE11, esse aí já é o Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas da Credit Suisse, teve 77 por cota, que resultou 57 por cota, mas o que eles distribuíram aí foi 78, então distribuiu a mais do que ele tem. Para os próximos meses, entendemos que esse patamar sustentável é o fundo para avaliarmos a geração de resultado para, se necessário, ajustar o valor distribuído. O potencial de evolução do edifício Alegria, conforme detalhado abaixo, não deve impactar a sustentabilidade desse valor. Então, eles estão informando que, mesmo tendo esse resultado baixo esse mês, eles vão manter por volta de 78 centavos o rendimento por cota. O FOF da RED, no segundo trimestre de 2022, se mostrou desafiador para os gestores do fundo, uma vez que os preços descontados de muitos FIIs dificultam a realização de lucros.
impactando negativamente o rendimento distribuído pelos FOFs. Ao longo dos últimos meses, temos observado uma recuperação nos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários. Essa retomada, em conjunto com as movimentações que realizamos no portfólio, impactaram positivamente o resultado do HFOF em aproximadamente mais 30%, se comparando ao terceiro trimestre de 2022, como o mesmo período do ano passado, o que reforça nossa confiança na capacidade de geração de receita deste ativo. Com isso, elevamos o patamar de dividendos mensais e seguiremos avaliando ao longo do segundo semestre. RBVA teve um resultado de 97 centavos por cota, e considerando receita recorrente, já incorporando de forma pro rata o reajuste pelo IGPM, de 7 agências locadas para o Santander e um imóvel flagship da Centauro na Avenida Paulista. Esses imóveis aí já tiveram o reajuste do IGPM. Com isso, o fundo distribuiu R$ 1,02 no mês, teve o resultado de 97, distribuiu 5 centavos a mais. Além do resultado recorrente, a linearização do resultado não recorrente da venda do imóvel em confidência que ocorreu em julho. Dessa forma, a distribuição observou a linearização dos proventos ao longo do semestre, tendo em vista o resultado mensal, estima-se que a gestão do segundo semestre, no ano, a distribuição é entre R$ 1 e R$ 1,10. MCHF11, o mês de julho, a distribuição paga aos cotistas em agosto se manteve em 12 centavos, o que reflete o dividend yield de 16,8%. O ativo estruturado durante o mês de julho, o fundo aumentou sua exposição nessa classe de ativos. Eles estão comprando mais CRIs, né? O fundo investindo 24,5 milhões no FIMA Apple Properties, investindo no próprio fundo da casa. Fundo que detém unidades residenciais de um empreendimento no bairro Campo Belo, em São Paulo. Este fundo tem retorno estimado de IPCA mais 15,20, incluindo renda mínima garantida nos 12 primeiros meses. Já recebia integralmente o valor de 3,1 milhões. Trata-se de mais um ativo integralmente originado e estruturado pela Mauá Capital e que o MCHF11 possui preferência na alocação. LASC11, para quem não conhece, fundo imobiliário de shopping. As vendas no mês de julho foram positivas, superando o mesmo mês de 2019 em 47%, 27% e 7% para os shoppings de Belém, Vila Velha e Campos. São os 3 shoppings que eles têm. Respectivamente, acumulado até 2022, julho de 2022, os shoppings representam 40%, 23% e 3% acima do acumulado até julho de 2019. As obras para a abertura do novo acesso ao Parque Shopping Belém encontram-se em andamento, com respectivas finalizações em fevereiro de 2023. Obtivemos informações que a Prefeitura pretende plantar uma nova linha de ônibus. Ao redor do Parque Shopping Belém, houve comercialização de terrenos destinados à construção de prédios residenciais. O Boulevard Campos, por sua vez, será positivamente impactado com a inauguração de um empreendimento próximo, que será ocupado por até 1.300 profissionais que prestarão serviços de TI para a Petrobras. A estimativa é que a edificação esteja concluída em 45 dias. Do lado negativo, observamos novamente uma inadimplência corrente alta em razão de renegociações com os lojistas, que deve ser normalizada nos próximos períodos. A inadimplência líquida, no entanto, é negativa, com recuperação de inadimplência maiores que a inadimplência corrente. Estão recebendo atrasados mais do que está atrasando novos. O resultado no mês foi maior distribuição pelo Legalus Shopping, 91 centavos por cota, representando um dividend yield de 1,86. O LASC11 está dando bom resultado, gente. Comentários do Kiko. O pessoal vem perguntando para mim qual é a melhor corretora para se investir. Pessoal, eu tenho conta em várias corretoras. Eu vou dizer em todas as corretoras, mas algumas eu acho que já cancelaram porque eu deixei quieto. Inclusive, teve corretora que fechou, que levou o meu investimento para outras corretoras sem nem me comunicar. Aliás, me comunicaram depois que levaram. Não me perguntaram para que corretora eu queria levar. Mas tudo bem. Já comprei tesouro direto em todas essas corretoras.
e em FIIs e fundos imobiliários em quase todas. Normalmente porque antes eu investia, antes de vestir a camisa de FIIs, eu investia mais em tesouro direto. Para mim, corretora tem que ser zero taxas para tesouro e para fundo imobiliário. E se também for para ações, para ETFs e para outros, melhor ainda, se ela for zero para tudo. Mas pelo menos esses dois tem que ter. Mas para mim, aí agora escolher a melhor corretora, gente, é aquela que a gente tem maior hábito, maior facilidade e mais rapidez para fazer o que a gente quer. Chegar lá, investir rapidamente e pronto. Eu tive experiências boas e ruins com todas as corretoras. Posso falar bem de uma corretora e tem alguém que teve azar com ela. Por exemplo, eu vou digo aqui, hoje a corretora Clear me atende muito bem, e é uma verdade. Mas vai ter gente que vai dizer para mim, não, Kiko, corretora Clear para mim só dá problema, nunca dá certo. Aí eu posso dizer, toda vez que eu usei a Nuinvest, deu tudo certo. Aí eu conheço várias pessoas que dá problema com a Nuinvest. Agora, uma coisa que isso em todas as corretoras nenhuma faz corretamente é o preço médio. Por isso que eu falo para vocês que vocês têm que ter esse controle do seu preço médio, seja numa planilha própria, seja pagando algum site desse. Ouvi dizer que está muito bom e de graça o site da Status Invest, os meus dividendos, onde você mesmo vai lá e controla o seu preço médio. Você vai lançando. Tem também o Holder Plus. O Holder Plus ele é pago acima de 10 ativos, mas ele também controla bem direitinho o preço médio lá. Então, tem vários sites. Então, a corretora, por mais que ela esteja tentando ajudar botando o preço médio, para fundo imobiliário que tem emissões uma atrás da outra, ele sempre erra esse preço. Pessoal, estamos encerrando aqui o Day News do dia 10 de setembro. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham um sábado muito abençoado. Foram notícias para caramba. Está muito difícil fazer um Day News com menos de 30 minutos atualmente. Já cheguei a fazer de 30 minutos com dúvidas ao vivo e dava 30 minutos. Agora está dando 30 minutos só de notícias, porque a quantidade de fundos está aumentando. Os gestores e os administradores estão mais detalhistas e melhorando a comunicação com a gente, conosco, cotistas, né? Então, com isso, a gente vai esticando o nosso programa. Mas é pela manhã, bem cedinho, você fica bem informado. Vou pedir para deixar aquele like. Se você assistiu até aqui e não é inscrito no canal, está na hora de se inscrever. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.